Então, para a gente dar início a esse nosso encontro, o encontro em que nos reunimos para poder falar um pouco mais sobre, sentir um pouco mais essa verdade que a gente está estudando. Convido para todos a se assentarem de uma forma confortável, sabendo onde estão os seus pés, onde estão as suas mãos, deixando o seu corpo, sua coluna alinhada entre terra e céu, o topo da cabeça para o alto, os olhos fechados. Você pode, nesse momento em que fechar os olhos, fazer pequenos ajustes no seu corpo para encontrar mais conforto na posição. E você pode ajudar a encontrar esse conforto focando na exalação, esvaziando. À medida em que você esvazia, você relaxa o corpo e encontra os apoios da estrutura física do esqueleto no seu corpo, se organizando. Assim você vai se assentando dentro de si mesmo, abrindo espaço com a exalação, esvaziando, soltando, dissolvendo. Dissolvendo qualquer tensão e registro no corpo, dissolvendo qualquer imagem, pensamento, sons internos. E naturalmente a sua inspiração encontra mais espaço a ser preenchido. E você inspira grande, observando essa força te levar para o alto. Percebendo a exalação esparramando e a inspiração expandindo, crescendo. E assim você observa que dentro de você, esse vento que se movimenta. E nesse lugar do movimento, 4 etapas. O momento em que o ar entra, uma pausa, com os pulmões cheios, o corpo cheio. O momento em que o ar sai, esvaziando, uma pausa no vazio. Observa e sustenta a percepção nessas 4 etapas, o lugar de movimento da respiração. Sentindo também o corpo se movimentar, junto com o vento. E então você percebe que nesse ciclo constante existe um ritmo. E qual é a sensação que lhe traz esse ritmo? Encontra no seu ciclo respiratório a calma, a calma e a expansão.
sem pressa para inspirar, sem pressa para exalar, sem esforço nas retenções, pequenas pausas. Quanto mais você se aproxima da respiração, mais você se aproxima da vida em você. Então você percebe que tem uma força atuando para organizar e harmonizar o ritmo, uma força consciente. Então é como se essa força consciente começasse a se distanciar da ação, permitindo que o corpo vá encontrando o seu ritmo, como se desprendendo da ação no corpo, deixando o corpo livre para que a respiração aconteça da forma que tiver que acontecer. Cada vez que você dispersar, se ver apegado a algum pensamento, imagem, apenas solte, expande, dissolve e volta o foco para perceber a respiração livre no corpo. Então você reconhece nesse momento que existe dentro de você um lugar de movimento, onde acontece o vento, onde acontecem as imagens, pensamento. E existe também dentro de você um lugar que observa, um lugar que é calmo, um lugar que é o de pausa, esse da respiração. E nesse lugar de testemunho, de pausa, você direciona sua atenção para o seu coração, para a região do coração, identificando o movimento do corpo, identificando qualquer sensação. E percebe que nessa região você sustenta o altar interno, observando se essa vela do conhecimento, do estudo, do yoga está acesa nesse altar. Se não estiver, acenda mentalmente. No altar do coração, você encontra um potencial que é seu, que você identifica como uma qualidade, uma característica importante não apenas para você, mas para todos à sua volta
para todos da sua cidade e do planeta. Algo em você que é bom para o mundo. E então respira fundo no coração e retém com os pulmões cheios, absorvendo como essa semente, esse potencial no altar do seu coração. E na sua exalação, através da sua expressão e ação no mundo. Mais uma vez, inspira no coração, retém os pulmões cheios, essa semente potencializa e exala, expressando a sua ação. Então, libera a imagem, libera a ação na respiração, sente seus pés no chão, suas pernas, suas mãos tocando seu corpo, sente onde você está sentado. Leva suas mãos lá no seu coração, na região do coração. Identifica, encontra o pulsar, o ritmo da vida, esse tambor que determina o tempo da nossa experiência humana. E então, abrimos os olhos, chegando aqui, trilhando esse caminho aí. Esse caminho ao longo desses módulos, ao longo desse conhecimento que chega, de grandes transformações, de ressignificações, dessa força de Shiva na nossa vida, dessa energia tão grandiosa que nos envolve, assim. E aí eu coloquei esse tema hoje, né, de lugares interiores, para que a gente pudesse, né, consolidar nesse passo a passo de autoestudo, que é o yoga, e que é também autorrevelação, mas a autorrevelação vai acontecendo à medida de, do passo a passo desse autoestudo. Então, nesse autoestudo, esses dois pontos em que a gente praticou agora, nessa meditação, e para que na hora que a gente se assenta em meditação, a gente vai treinando esse olhar interno para reconhecer esses dois lugares. Um lugar que movimenta dentro de nós, onde tudo se movimenta, a natureza de Prakriti, essa força da criação, da mãe, da energia que tudo cria, que tudo forma, que tudo traz, então ela carrega passado, futuro, projeções, imagens, memórias, sentimentos, tudo nesse campo do movimento, em constante movimento, né? E muitas vezes no movimento tão rápido que um dia é uma coisa, no outro dia é outra coisa, ou senão mesmo em uma hora, né? Uma hora é uma coisa, eu tô aqui uma outra, já mudou tudo, pensamentos, ideias, já mudou tudo. Então, esse reconhecimento de como esse lugar de movimento está em constante transformação, em constante ressignificação, porque ele tem essa possibilidade. A mudança é a lei desse lugar, é a lei da transformação que rege
esse espaço dentro de nós, que compõe, sim, né, a nossa estrutura egóica, que compõe o nosso campo mental, todos eles trabalhando junto nesse emaranhado de movimentos, de fios, que estão totalmente conectados, totalmente conectados. Então, quando uma coisa acontece no nosso pensamento, isso interfere diretamente nas nossas emoções e que vai atuar no nosso sentimento, e como a gente vem estudando, tudo é vibração, tudo é energia, toda a energia traz uma informação, então a qualidade da informação que chega até nós vem a partir desse emaranhado de informações que compõe a nossa experiência humana, nossa experiência humana. Então isso, por isso, né, Marina, o errar faz parte, porque enquanto nós estivermos vivendo a experiência humana, esse emaranhado de informações e de coisas em constante movimento, elas estão formando, tirando umas, entrando outras, se adequando de novo, depois tira outra de novo e põe outras coisas, né? Realmente é essa bola em constante movimento, né? E aí dentro, em outro lugar sagrado também, porque esse lugar é sagrado, né? Esse lugar do movimento é sagrado, é Prakriti, é Shakti, e também o lugar do silêncio, um lugar mais amplo, um lugar mais espaçoso, um lugar de quietude, um lugar que não se move, um lugar que sabe, um lugar que é, tem uma clareza muito ampla, um lugar que é muito flexível, um lugar de unidade, porque a visão ela deixa de ser estreita e ela se amplia, porque tem muito espaço. Essa é a expansão da consciência. A consciência que está aqui nesse emaranhado, que continua aqui, mas que se expande a partir da vivência desse lugar sagrado em nós e silencioso. Então, no passo a passo, isso que nós fizemos, e que com certeza vocês já estão tendo, né, essa experiência e reconhecendo mesmo esses dois lugares, que é um lugar esse lugar silencioso, ele vai se consolidando na observação, no testemunhar, no reconhecer. Ele vai se firmando ali. E naturalmente o movimento também vai se apaziguando, porque muitas coisas ele já identifica como, isso não é para agora, isso não precisa, isso não existe. Eu estou criando um problema onde não existe, né? Então, e tem esse Sutra de Patanjali, né? É, como é mesmo? Problema que não existe é aquele que pode ser evitado. Só não sei se é problema a palavrinha, mas eu acho que é, mas vou verificar, né? Problema que não existe é aquele que pode ser evitado, ou pensamento que não existe é aquele que pode ser evitado. Então, observar que o momento em que a gente se separa de algumas coisas, naturalmente elas vão se tornando mais fracas. É como se a gente olhar para esse campo de movimento como se tivesse diversas sementes. E a semente que a gente dá mais atenção é aquela que se fortalece. Então, se a gente tem aí, por exemplo, uma semente da ansiedade, e se a gente está testemunhando que a nossa ansiedade está aumentando, e eu começo a nutrir essa minha ansiedade, ela vai se potencializar. Mas quando eu reconheço que existe esse movimento acontecendo, essa informação chegando, aí o yoga entra como um instrumento poderoso também de harmonização, seja com a meditação, seja com a respiração, seja com os asanas, de qualquer um dos instrumentos, seja com os mantras que a gente vai estudar essa semana, seja com qualquer um deles se adequando
ao momento presente para harmonizar, para harmonizar. Então, eu queria saber, né, como que chega isso para vocês, se esse lugar como que ele está, se está bem reconhecido. Então, vou abrir aqui, vou passar a palavra. Arion. Eu vou começar. Eu consigo chegar neste lugar de silêncio hoje com mais facilidade e reconhecer ele, porque desde que começou o curso, né, a avalanche de mudanças que foram acontecendo comigo, ou se apresentando, né, para que eu lidasse com elas, é, eu acho que se não fosse esse lugar de silêncio e de imobilidade, vamos dizer assim, né, de quietude, eu teria tido problemas, vamos dizer assim, porque eu sou uma pessoa muito. Eu tenho um lado da ansiedade, que é muito forte, e eu tenho um lado que é da ação do resolver as coisas o mais rápido possível. Assim, acho que isso também se reflete no meu trabalho, se reflete como um todo. Então, eu estava até estudando ontem, né, a questão, reestudando, né, tá fazendo uma recapitulação da questão das gunas e tudo mais, e foi muito interessante que eu olhei e falei assim, nossa, acho que essa semana eu tô muito rajásica, porque tá tudo muito vamos, 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 vamos. E a única coisa que botou um freio em mim foram as práticas de meditação, mesmo que eu ainda só consiga fazer assim, elas guiadas, né, tipo, eu sozinha, assim, em silêncio, ainda não chego lá, mas os meus momentos de calma, você não precisa fazer isso nada agora. Tipo, essa sensação de não é para agora, não precisa ser agora, ou calma, este não é o momento e tudo mais. Eu só tive esse conforto, vamos dizer assim, nesses momentos das meditações e da prática de yoga. Eram os únicos momentos onde eu realmente conseguia entrar para dentro de mim, vamos dizer assim, tipo, sem mais nada em volta, sabe? Sem nenhum tipo de obrigação, ou de dever, ou de horário, né? Da correria que estava, assim, essa minha semana aqui, em função do meu trabalho. E essa prática conseguiu, inclusive, fazer com que eu organizasse a minha agenda. Então, eu consegui, por incrível que pareça, foi a semana de extrema loucura. Eu consegui acordar no horário, fazer minha meditação de manhã, fazer a prática de manhã, tomar café da manhã com tranquilidade. Aí eu começava a trabalhar, 8 horas de trabalho ali, ensandecidos, 18 horas, eu desligava tudo, ia fazer de novo mais uma prática e mais uma meditação para, tipo, desligar desse outro ponto. Porque, como eu tô de home office, isso é uma coisa que às vezes eu me perdia muito e a prática e a meditação têm me ajudado. Quando você tá de home office o tempo todo, é como se você perdesse o gatilho do estou no trabalho e agora não estou. Estou no momento do trabalho e agora não estou mais, estou para fazer outras coisas. E o que me ajudou foram as práticas. Em muitas delas eu alcancei sim este lugar de silêncio e que foi o que trouxe um calorzinho no coração assim de calma. Em outras eu confesso que foi mais difícil, eu dispersava mais rápido e tinha que ficar voltando, ou até mesmo durante a prática dos asanas e tudo mais. Essa tem sido a minha experiência com
transitar nesses dois lugares. O que eu fiquei feliz é que eu agora consigo enxergar quando estou em um e quando estou no outro. Já é meio, já é alguma coisa. Ou quando eu alcanço pelo menos esse um do silêncio, que para mim é uma novidade, porque eu sempre me considerei uma pessoa extremamente mental. Então, do tipo, meu cérebro sempre tá. Tu, 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 tu. E aí foram momentos de paz mesmo, do tipo, mano, a melhor coisa do mundo é sentir o cérebro vazio. É assim, um negócio que, pra mim, pelo menos, vira até a sensação física, do tipo, parece que você tá desmanchando, assim, tipo, nossa, meu, coisa boa. Então, essa tem sido a minha experiência com esses dois lugares. Harion. Arion, que delícia, que bom, né? Quanta coisa importante, assim, né? Para a gente poder pontuar e consolidar mesmo, né? No caminhar, assim, da nossa vida. Porque é, eu costumo, né, trazer essa reflexão que a nossa vida é um mar, né, gente? É um mar. E aí tem hora que entra um vento e as ondas ficam, né? Depois já muda de novo, vira calmaria, é constante essas oscilações, né? Então, quando a gente está num momento de calmaria, é muito bom que a gente consolide a prática, que entre nela para adquirir disciplina mesmo, sabe? Para absorver e falar, uau, que delícia, que bom. Que na hora da turbulência, a gente tende a deixar de praticar, só que é o momento que a gente mais precisa da prática. E é um momento maravilhoso para realmente a gente testar. Eu gosto muito do que a gente possa, que nós possamos olhar para o yoga, identificando mesmo se funciona na nossa vida prática. Cada um no seu caminho, cada um no seu momento, mas quanto funciona? Eu pratico, compreendo, absorvo o conhecimento, vivencio e agora como é que eu vou para fora? O que que acontece? Então, no momento em que você fala, estava uma turbulência e eu consegui fazer isso, consegui. Observa quantas características que a gente pode colocar, né? Assim, por exemplo, rajássico. Tem vários momentos na nossa vida que a gente tem que ser rajássica, que a gente tem que ser, só que daí agora é interessante a gente cuidar do rajássico, olhar a partir desse testemunho para ver qual é a medida desse rajássico, porque ele pode se perder e ele pode ser objetivo. Se a gente usa ele no potencial ideal, na quantidade ideal, é importante essa energia rajássica, do movimento, da criação, da vai, faz, realiza, pega aqui, faz isso, né, de colocar essa ordem dentro do caos, né, para direcionar. Então, é muito importante o rajásco. Só que isso também tende pelo movimento que ele é natural, rajássico, ele tende a aumentar. Ele tende a aumentar. Por isso que a prática segura o ritmo, né? Harmoniza o ritmo. E maravilhoso quando a gente pode fazer em dois momentos da nossa vida, porque são momentos que a gente absorve e lugares diferentes e reconhece lugares diferentes. Quando a gente acorda, a nossa mente está linda, está quietinha, silenciosa, nosso corpo está meio durinho ainda, né? Então a gente tem um espaço ali para gostoso para receber o dia. Quando a gente, no final do dia, muitas coisas aconteceram, a gente está pesado, nosso corpo está solto, mas a mente está pesada, muitos sentimentos, né? Então, são lugares diferentes para atuar e absorver o quanto o yoga pode realmente transformar. E com isso, trazer isso tudo que você falou, né? Objetividade na ação. É um efeito colateral. É um efeito colateral do yoga, né? Porque é tão claro assim, porque no momento em que a gente organiza o nosso pensamento, o nosso campo mental, coloca uma ordem no nosso campo mental, a gente consegue definir, ter mais clareza para saber o que é prioridade. E dentro da prioridade, ter a ação adequada e não ficar perdido no monte de funções que tem que fazer. E isso que você trouxe, eu consegui organizar a minha agenda. Maravilhoso.
né? Então, vem de uma organização interna que chega e interfere no externo. E aí cabe mais coisas, porque tem ordem, cabe ter uma prática, porque está organizado, cabe descansar, cabe comer tranquilamente, cabe, porque tem essa prioridade sendo trabalhada para esse sistema se instalar. E na turbulência poder recorrer a esse sistema, né? Poder recorrer a esse lugar, porque a gente precisa aceitar, assim, que a vida é feita de ondas. Cada hora é uma exigência, né? Então, é bom a gente aprender a pegar essa rota. Tem hora que a gente solta um pouco o barco, deixa caminhar sozinho, né, na entrega, assim. Tem hora que a gente reorganiza a rota. É maravilhoso. E fundamental já no caminho, assim, espiritual, é se apropriar do que você vive, sabe? E não questionar e nem esperar que o outro dê aprovação, sabe? Aquilo que a gente vive é nosso e cabe a nós. Eu vi isso, eu senti isso, e aí está sendo assim. É apropriação mesmo. E não, não deixar aí, porque isso é o nosso bem valioso. Esses são os resultados da prática, esse é o resultado do autotrabalho, autoestudo que leva ao autotrabalho. E a nossa vida como o campo de experimentação, de ação para a gente vivenciar, né? Como isso vai se mostrando. Então, é maravilhoso, maravilhoso. É, e valioso também uma outra coisa. Eu escrevi algumas coisas, por isso que eu dou lembrar aqui. E uma coisa também maravilhosa, assim, importante, né? Que além de se apropriar das suas experiências, precisamos cuidar para não cair na armadilha do ego. Ego é igual a expectativa. Toda e qualquer expectativa é o ego atuando. Então, no momento em que eu vou fazer uma minha prática espiritual, de asana, de meditação, de respiração, se eu entro nela com expectativa, ou eu esqueço da expectativa, ok, maravilha, ou eu vou sair frustrado, porque vai ser outra coisa. Ou senão eu vou me autoconduzir a experienciar aquilo, né? Então, como a espiritualidade é esse campo amplo de possibilidades e revelações, então a gente entra nele, a história é a abertura, 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 abertura para aceitar e ir tendo as ações necessárias conforme as coisas vão, né, acontecendo, assim. E a gente sempre com ação, né? Sempre com ação objetiva e clara. Muito bom. Arion, já. Arion. Harion. É, bom, eu acho que eu tenho conseguido experienciar esse silêncio, assim. Eu acho que assim como a Jana, a minha mente, ela sempre foi muito inquieta. Isso estava me causando problemas, né? Que foi o que me motivou a procurar o yoga, porque, como eu já disse em outro momento, eu já estava nesse ponto de não ser suportável viver comigo. E aí eu tive que achar alguma solução, né? Ou algo que me tirasse desse estado. Então, assim, do primeiro retiro, a minha mente, de modo geral, ao longo do dia, assim, ela já está mais calma, porque eu tenho me treinado para perceber quando ela está querendo fugir, né? Ou entrar numa espiral de pensamentos. Então, a meditação, a prática física, os mantras, especialmente, que é algo que eu tenho me conectado muito com eles, eles trazem esse foco, né? E por mais que eu não esteja na meditação, por exemplo, quando eu estou ouvindo o mantra, a mente, ela fica silenciosa, né? É um silêncio diferente, assim. Existe o som, mas é um silêncio interno,
de certa forma. Então, tem sido um hábito que eu estou tentando cultivar. Eu acho que eu estou conseguindo, assim, né? Claro que às vezes dispersa, aí você tem que se puxar de volta, mas tem sido muito bom para mim, na minha vida, de modo geral. E é muito incrível pensar em quanta coisa aconteceu ao longo desses meses, assim. E agora, quando eu tô trocando de emprego, sabe? Há 2 meses atrás eu achei que esse momento não ia acontecer, que eu tava tanto num desespero, assim, você tá tanto apegado a esse sofrimento que você acha que aquilo não vai ter fim, né? E é muito doido como esse silenciamento, esse aquietamento também me trouxe essa perspectiva cada vez mais nítida que as coisas têm fim, né? E esse é um dos princípios mais poderosos que tem, né? As coisas têm fim, tanto as boas quanto as ruins. Então, esse processo assim do yoga na minha vida tem sido incrível e é algo que eu estou tentando cultivar. Por mais, por exemplo, eu não tenho conseguido ter uma consistência na prática dos asanas. E eu acho que tempos atrás eu estaria assim, nossa, eu sou terrível, eu não estou conseguindo fazer, que coisa horrorosa, péssimo, a pior pessoa da Terra. Só que agora eu tenho praticado outras coisas e talvez a prática física, assim, não vá pôr tudo a perder só porque eu não tenho conseguido essa consistência. É algo que eu quero manter, mas eu estou tentando me acolher também nesse sentido, sabe? De tentar alcançar essa disciplina, mas entender o momento, né? Então, tem sido um imenso aprendizado, assim, de eu lidar comigo mesma de outra forma, de uma forma mais amável e incrível. Até me emociono. Harion. Arion. Ai, tão bom a gente poder viver essa emoção, né? E poder receber aqui também, né? Que delícia, assim, que... Ai, que só respirando, né? Ai, se suspirando mesmo. Muito bom, né? Você chegou num ponto, assim, que você trouxe, e é tão valioso, porque vários mestres fazem essa colocação, né? O, quando que a gente tem um despertar, no momento em que a gente não se aguenta mais. Isso pode ser, né, um despertar, assim que é, eu não aguento mais esse ego, eu não aguento mais essa estrutura que está aqui dentro de mim, eu quero realmente encontrar um novo lugar, uma nova forma, né, de usar esse instrumento na vida, né? Então tem uma abertura, como você falou, ah, vou lá, vou estudar, vou fazer isso, porque então tem uma abertura, e aí a partir dessa abertura, tudo vai se revelando nesse passo a passo, né? No passo a passo, momento a momento, observando que cada momento a gente tem um recurso e tem uma necessidade, né? Então, você trouxe muito forte, muito importante a questão do apego e o quanto nós treinamos o desapego dentro do yoga e dentro das filosofias orientais. É o desapego, inclusive, às expectativas, o desapego ao sofrimento, porque na nossa cultura nós aprendemos isso, que a vida é muito difícil, que a vida é dura, que tem que sofrer, que tem que matar um leão por dia, todas essas coisas absurdas, né? Assim que a gente recebeu isso e a gente vai carregando esse sofrimento para poder, sei lá, né, mostrar para algumas pessoas da nossa família que, ah, coitadinha, tá lá vivendo a vida arrastada, mas tá indo, tá indo, tá indo bem, tá indo, tá indo. Assim, então, é maravilhoso a gente poder se desapegar desse sentimento que é nosso e que compõe e que a gente carrega meio como fantasmas mesmo, né? Camadas do nosso inconsciente em que se a gente não olhar, não testemunhar,
não perceber e reconhecer esse treino de ir usando o que for necessário para cada momento, porque às vezes é necessário fazer asana, às vezes é necessário fazer mais a respiração, às vezes meditação, alimentação, organização, né? Eu acho que quando a gente tira para organizar a casa, como a Janaína trouxe, isso é um yoga maravilhoso, você colocar cada coisa no seu lugar, criar um cenário, né? Curtir o espaço, não esqueça de criar um cantinho no chão, sempre, sempre. Ficar mais tempo no chão é valioso na nossa vida. Então, isso é muito precioso, né? Desse reconhecimento do momento a momento, momento a momento. E mais uma vez, sem criar expectativa, né? Sem criar expectativa, tipo, eu não tenho nenhum lugar para ir, a gente não tem um lugar para chegar, para viver, a gente tem um lugar para estar. Então, se eu viver bem, estar presente, estar consciente, é aqui que eu estou trabalhando. É aqui nesse lugar que eu tenho alguma coisa para aprender. E, e essa semana eu assisti um documentário, Os Centenários, alguma coisa assim, né? Não sei se até não sei se tinham sido vocês que tinham comentado, acho que foi na outra turma, comentou de BH, falando, e eu assisti Netflix e pontuando algumas coisas valiosas, né, para a gente poder ir passando a vida com saúde, com vitalidade, né? E uma delas é chão, é fazer o máximo de coisa no chão, viu, Jean? É comer no chão, assistir, trabalhar no chão. E é isso também, Marina, sabe? Às vezes não dá para fazer asana, mas dá para usar, fazer movimentos no chão. Não dá para fazer asana, mas dá para levantar da cama se organizando. Dá para deitar, fazer uma torção, sabe? Nunca abandonar totalmente o corpo, né? Porque o corpo precisa de atenção diária mesmo, gente, né? Assim como a gente escova, toma banho, qualquer ajuste estrutural vai ajudar a fazer com que a energia flua mais livremente, né? E nos conduza, nos dê suporte para o que for necessário ser feito, né? Então é valioso mesmo, né? Maravilhoso. Bom, gente, não sei se Bruno está aí, quer falar alguma coisa. Acho que não. Então, a gente caminha, né, para o nosso fechamento. Ah, que bom, a gente está na hora. Eu ia ler um texto para vocês, mas na realidade eu já gravei ele para vocês, né? Esse texto está na apostila e é que eu sou tão encantada com ele que daí eu falei, eu vou gravar aqui, né? E aí eu gravei e mandei para vocês. Então eu convido vocês, por exemplo, seja hoje à noite, seja amanhã cedo, seja no final da meditação, seja na hora de dormir, ou em ambos, em qualquer horário, ouvir ouvir esse texto de conhecimento que traz um pouco disso tudo que a gente conversou, né? Desse lado da transformação, desse lado do lugar estático, consciente, do lugar do movimento, da energia dentro de nós. E assim a gente caminha cada dia mais yoga. E aí lembrei de uma outra frase de Shri Aurobindo, né? Um ser maior viu um mundo maior. Que a gente fica apertado algumas vezes quando a gente está muito identificado com com as nossas superfícies, com esse lugar de movimento, mas aí quando a gente começa a olhar por esse outro ângulo, inclusive a gente consegue encontrar dentro desse bololô um ser maior e um mundo maior, né? Bom, queridos, então agradeço a presença, espero que os outros possam ouvir também. Daqui a pouco a gente se encontra, vamos vibrar para que a gente não tenha chuva lá em cima. Vamos, porque a gente vai, já recebi a mensagem que nós vamos ficar de castigo lá em cima. E levamos Vamos bronca que a torcer. gente usou todos os tapetes da casa, e eles não tinham tapete no outro dia. Agora a gente vai observar.
Tá bom, vou ficar torcendo aqui para não chover. Mas a Jana falou que vai fazer um calorão, Ah, então é isso. mas veja, as coisas mudam literalmente do dia para a noite, Exatamente. entendeu? E a Ó, gente está eu tô olhando o aplicativo agora, o aplicativo diz 29 graus, sábado, tempo limpo. Só que de agora, 20 horas e 34 minutos da quinta-feira até o sábado, Tem muito chão. tem muito chão, tem tem muito muito chão. vento, tem muito chão, Tem muita muito, onda. Tem muita tem onda, muita tem muita onda ainda, tem Sim, muita onda. onda. vamos torcer. Ah, boa noite, queridas. Boa noite, meninas. Boa Boa noite, noite, meninas. Bruno.